Amém. Então vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, continua a falar conosco através da Tua palavra. Ó Deus. E para este fim, Senhor, usa o Teu servo, o pastor Maciel, para ser este canal de transmissão das Tuas boas novas, para que todos venham a conhecer a graça maravilhosa do Senhor para as nossas vidas, que é o Senhor Jesus Cristo. E que ao final desta transmissão, Senhor, vidas sejam alcançadas de maneira poderosa pelo poder da Tua palavra, com o convencimento do Teu Espírito Santo, para o louvor e a glória do Teu santo nome. Ó Deus, em nome de Deus, nós entregamos não somente as nossas vidas, mas a vida do pastor Maciel nas Tuas mãos, para que o Senhor o dirija e conduza da maneira que Te apraz. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, pastor. Amém. Amém. Você assume o comando aí, tá? E deixa eu apanhar um pouquinho aqui da palavra. Fica com Deus, querido. Deus te abençoe. Amém, pastor. A graça e a paz aí para os irmãos da IBVM. A minha palavra aqui introdutória, em primeiro lugar, é de agradecimento, gratidão a Deus pela vida dos irmãos. A irmã Silvia falou com muita propriedade, né, que tem pessoas, quando a gente pensa em missões, a gente entende, a gente percebe e tem essa convicção de que missões se faz de várias maneiras, né? Nem todos têm a possibilidade de estar no campo, de estar na África, de estar em uma Cracolândia, de estar em algum lugar para fazer a obra. Mas eu posso estar através da minha oração, eu posso estar através da minha oferta, e eu tenho visto Deus agindo, cuidando das nossas vidas através da vida dos irmãos. Os irmãos têm orado por nossas vidas, têm nos sustentado, e é isso mesmo, a gente precisa muito de oração, precisamos mais de oração do que de água para beber. O pastor Fernando Brandão, ele fala muito sobre isso, é isso? A gente precisa de oração, e eu tenho sido fortalecido, eu tenho sido sustentado, eu tenho sido guardado, a minha fé tem sido renovada através da vida dos irmãos, através da intercessão dos irmãos. Deus tem me sustentado, porque a gente vive em batalha constante. A batalha ela é travada todo dia, várias demandas. A gente está lidando com o inferno o tempo inteiro, né? Mas o Deus ao qual servimos é o Deus que vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as trancas de ferro, né? Despedaçando os ferrolhos de bronze, dando vitória. E através da vida dos irmãos, nós temos sido sustentados. Então a nossa palavra aqui introdutória de gratidão a Deus, pastor Nonato, pela vida de vocês, pelo sustento espiritual, pelo sustento financeiro, pelo sustento emocional. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e vejo nisso tudo o cuidado dele conosco. Já estou no campo missionário desde 2011, né? 9 anos especificamente, e tenho sido sustentado pelo povo batista. O povo batista é um povo que ama missões. Então não é diferente com vocês, que têm orado, têm nos sustentado. Então eu queria dessa palavra introdutória de gratidão a Deus pelo amor dele que tem sido manifestado na minha vida através da vida dos irmãos. E quando você me fez o convite, me dando esse privilégio de mais uma vez ministrar a palavra, eu estou pensando daqui a pouco pedir a carta para a igreja, para a IBVM. Vou pedir minha carta aí. Pedir minha carta para ir, porque o amor de Deus, através da vida dos irmãos, nos constrange. Pedir minha carta aí, vou pedir, hein? Eita Deus. Vê se os irmãos lá da PIB de Costa Barros me liberam. Tem que travar uma briga com os irmãos lá também. Os irmãos lá estão preciosos demais. Mas quando o pastor Nonato me pediu, me desafiou, me fez o convite para trazer uma reflexão missionária, eu pensando no texto, Deus me levou para o capítulo 2, versículo 11. Do versículo 11 ao versículo 15, eu queria ler para os irmãos, eu queria tecer alguns comentários nessa noite missionária, nesse culto missionário, para a nossa reflexão. Então que Deus, a minha oração é que Deus ministre no nosso coração, que Deus nos desperte. Eu sei que Deus ele quer fazer através da nossa vida, e a minha oração é que de fato Deus fale conosco, que Ele nos impulsione,
e Ele nos use para a glória dEle, para a expansão do reino dEle. O texto de Tito, capítulo 2, versículo de número 11 ao versículo 15, é um texto muito rico em detalhes, um texto muito lindo e que fala muito ao meu coração. O versículo 11 fala o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O versículo 12 fala: educando-nos, ensinando-nos, para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo, no presente século, justa, sóbria e piedosamente. Versículo 13: aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir-nos de toda iniquidade e purificar para zelo e boas obras. Dizem estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Então, esse texto é um texto que fala muito ao meu coração, porque fala da dinâmica da graça de Deus. Fala como a graça de Deus, ela se manifesta. E é incrível vermos como Deus ele age, como Deus ele tem agido nesse projeto aqui, especificamente no projeto Cristolândia, que é o projeto do qual eu faço parte. Um projeto que teve início ali em 2009, em São Paulo. E a gente percebe a graça de Deus se manifestando de uma maneira tão poderosa, salvando, restaurando, libertando, dando esperança para pessoas apaixonadas que outrora viviam às margens da sociedade, em uma situação deplorável, sem expectativa de vida. Deus tem agido, Deus tem entrado com providência na vida dessas pessoas através do povo batista brasileiro. Através do povo batista que tem orado, que tem investido, que tem se colocado à disposição, porque eu acredito que para que o usuário de crack, aquele que está na rua, abandonado, seja alcançado, alguém precisa ir até lá, alcançá-lo. Alguém precisa orar por aquele que está indo. Alguém precisa interceder, ofertar, sustentar. Então, existem várias maneiras da graça de Deus se manifestar, e é o que eu vejo nesse texto aqui, a dinâmica da graça de Deus. Então, em primeiro lugar, no versículo 11, fala sobre a graça de Deus se manifestando salvador a todos os homens. E eu tenho visto isso no projeto Cristolândia, porque a graça de Deus ela tem se manifestado de uma maneira poderosa. Muitas vidas têm sido resgatadas, restauradas, modificadas, transformadas nesse projeto. Um projeto que teve início em 2009, hoje nós já estamos com 10 anos, estamos caminhando para 11 anos no projeto Cristolândia, e em tudo isso a gente vê a mão de Deus, a gente vê a graça de Deus. Já estamos em 10 estados, temos 43 unidades, então a gente vê a graça de Deus se manifestando de uma maneira poderosa e salvadora. O versículo 11 fala que essa graça, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Então tem algumas coisinhas interessantes no versículo 11, que em primeiro lugar fala que a graça é de Deus. A graça ela não é propriedade da igreja. A graça, ela tem a função de compartilhar da graça, mas a graça não é da igreja. A graça ela não é do pastor, ela não é do missionário. A graça ela não é do apóstolo. Tem muitas pessoas aí querendo deter o monopólio da graça, né? Pensando e dizendo que eles detêm o monopólio da divindade, mas não é verdade. A graça ela é propriedade de Deus. O texto fala, porque a graça de Deus, ela se manifestou. E ela se manifestou como? Salvadora. Então ela se manifesta com um objetivo. No versículo 14, fala sobre a humanização de Jesus, fala sobre a encarnação de Jesus. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos alude a João capítulo 1, versículo 14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então essa graça se manifesta. Essa graça que se manifesta, ela é a graça de Deus, ela é de Deus, ela é propriedade exclusiva de Deus. Ela se manifesta salvadora. Então nos remete a João capítulo 3, versículo 17, que Deus enviou a sua graça, o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus tem uma intenção de salvar o homem quando ele manifesta a graça dele. E o texto fala que a todos os homens. Então Deus ele quer alcançar a todos. Ele não quer alcançar só o estado, só a cidade de Teresina, só o estado do Piauí, só o estado do Rio de Janeiro, mas ele quer alcançar a todos com a graça dele. Ele quer alcançar os ribeirinhos ali na Amazônia. Ele quer alcançar o sertão. Ele quer alcançar as Cracolândias. Ele quer alcançar a África. Deus ele quer alcançar a todos. Porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens. 1 Timóteo 2,4 também nos afirma que Deus ele deseja que todos sejam salvos. E 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, fala que o amor de Cristo nos constrange. E continua Paulo dizendo que ele morreu por todos. Todos precisam ser alcançados. A gente vê aqui que a graça de Deus, ela se manifesta, e ela se manifesta com um objetivo, que é o objetivo de salvar o homem do seu pecado, da sua separação de Deus. Eu estava aconselhando um rapaz hoje, eu fui fazer uma visita na casa de uma família, esse jovem usando bastante drogas, e eu falei para ele que o nosso principal problema é a separação de Deus. O homem está separado de Deus, por isso que ele não funciona bem. É por isso que o homem ele se mata com as próprias mãos. É por isso que o ser humano ele atinge o próximo, ele faz mal ao seu próximo, está desligado de Deus. Então, quando a graça de Deus ela se manifesta para salvar o homem, inclusive dele mesmo. O homem sem Deus, pastor Nonato, ele se torna o seu próprio algoz. O homem sem Deus, ele a si mesmo se fere. Então, a graça de Deus ela se manifestou para nos salvar, para salvar de nós mesmos, para nos salvar da condenação eterna, correto? Para nos salvar do inferno, para nos salvar da ira de Deus.